Olá a você que nos acompanha aqui na nossa programação do canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e neste vídeo eu estarei abordando um grande escândalo que neste momento está tomando proporções mundiais. Eu estarei comentando aqui sobre o suposto ato rapontocista do rei Charles III, o sucessor da rainha Elizabeth II, que recentemente foi eliminada em um ritual. Nós já falamos a respeito deste tema aqui no Matrix Mundial. Meus amados, eu não estarei falando só sobre isso, ok? Eu estarei falando o motivo pelo qual a reputação do rei Charles III está sendo minada, Estarei falando sobre a agenda global e estarei falando também sobre o motivo pelo qual as elites odeiam os seres humanos e também o motivo pelo qual as elites possuem aí um sentimento forte contra o povo negro. Eu peço que você me acompanhe até o final deste vídeo com muita atenção e é claro, e aí você tira as suas próprias conclusões. Eu estarei mostrando para você a imagem neste momento do suposto ato discriminatório cometido pelo rei Charles. E, enquanto você vê as imagens, eu estarei lendo aqui uma matéria que fala a respeito deste acontecimento. E a matéria diz o seguinte: o rei Charles está sendo criticado por supostamente desviar o olhar quando um homem negro tentou apertar a mão dele. O senhor negro estava entre os que se reuniram para expressar solidariedade ao monarca pela partida de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Em um vídeo que viralizou nas mídias sociais e já possui mais de 4 milhões de visualizações, o rei é visto apertando a mão das pessoas e aparentemente desvia o olhar quando o homem negro o estende a mão. À medida que o monarca avança para longe do homem negro, o senhor, faz um esforço para apertar a mão do rei e acaba conseguindo. Centenas de pessoas compartilharam essas imagens e elas também foram exibidas em vários canais de televisão pelo mundo. Enquanto algumas pessoas pensam que o rei Charles deliberadamente desviou o olhar agindo de forma discriminatória, outras defendem, dizendo que o rei apertou a mão do homem negro sem qualquer discriminação. E a matéria acaba aqui. Meus amados, a minha opinião a respeito deste acontecimento é que sim, o rei Charles III agiu de forma discriminatória, agiu de maneira muito estranha. Você veja, ele está em uma fila com várias pessoas e ele vai ali solicitamente dando a mão, cumprimentando cada uma delas. E quando chega na vez de cumprimentar o senhor negro, ele simplesmente dá um migué, vira e tenta passar para a próxima pessoa, que é branca, sem cumprimentar o senhor negro. E aí o senhor negro presta um papel ali que eu, no lugar dele, não prestaria, de me rebaixar, de ir ali e tentar pegar a mão do rei Charles. Eu não faria isso. Se fosse comigo, se eu estivesse nessa situação, com toda certeza iria embora, mesmo sendo alienado, Enfim, tendo um pouco de brio. Agora, esse acontecimento tem a ver sim com a agenda mundial e eu estarei mostrando para você. Mas antes, eu irei responder aqui uma pergunta que muitas pessoas possuem. Por que a elite possui aí desprezo por toda a humanidade? Eu respondo para você. A família real britânica, em especial, ela possui origens muito antigas. Você veja, eles utilizam até hoje símbolos do mundo antigo, símbolos usados por outras civilizações. Acontece que essas elites, elas vêm de um tempo que para eles é um tempo de ouro que eles desejam recuperar novamente, a era pré-diluviana. Muitas das famílias da elite possuem em seu sangue um sangue de anjo caído, sangue de Nephilim, ok? E aí você diz para mim, Lucas, que é isso? Isso é um absurdo, você só pode estar brincando. Da onde que você tirou isso? Meus amados, é necessário que nós venhamos a ler as Escrituras Sagradas com mais atenção. Veja, por exemplo, nós temos ali no livro de Gênesis, de forma muito clara, que existem duas linhagens na Terra, a linhagem da mulher e a linhagem da serpente, ok? E é dito que a linhagem da mulher e a linhagem da serpente terão inimizade, serão
inimigas irão batalhar até o final. Tá? E também, né, nós temos ali no livro de Gênesis 6, dito de forma clara que anjos caídos coabitaram com mulheres humanas e etc. Muitas dessas famílias aí possuem esse sangue de Benai Ha-Elohim nas veias, né? Eles possuem sangue Nephilim, por isso que eles acreditam serem aí superiores ao resto da humanidade. Resumindo para você de forma rápida, nós teremos outros estudos aqui também no nosso canal, mas caso você queira estudar mais sobre este tema, eu recomendo que você leia além do livro de Gênesis com bastante atenção, Gênesis 6, o início de tudo também lá no Gênesis 1, 2, 3, 4. Eu recomendo que você leia o livro de Enoque, que é uma ótima prova historiográfica que fala sobre os anjos caídos, a era pré-diluviana e fala também muito sobre a origem das elites. É por este motivo que eles não possuem nenhum remorso em dizer que irão reduzir a grande maioria da população mundial, pois eles realmente, né, possuem sentimentos muito fortes contra nós. Para eles nós somos inferiores. Eles já, inclusive, ao longo da história, né, já deixaram isso de forma muito clara, né? Usando inclusive da ciência para poder defender essa visão, né, dentro da ideologia eugenista, que é uma ideologia científica e também filosófica, né? E no futuro nós podemos falar mais sobre este tema. Uma ideologia que tenta provar que existem seres humanos que são superiores a outros seres humanos. Uma figura também da elite, que é importante lembrar aqui, para que você veja até onde vai esse absurdo, Margaret Sanger, que criou a Planned Parenthood, que é a maior organização do mundo que tira crianças, tira pequenos da barriga das mães, a fundadora dessa organização, que inclusive é muito respeitada por membros aí da elite, né? Se você pesquisar você vai ver o que eu estou falando. A Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, ela deu já declarações fortíssimas assim, falando que, por exemplo, o povo negro e imigrantes e etc., pessoas de terceiro mundo e outras classes de pessoas mais são como ervas daninhas na terra, que, enfim, deveriam ser reduzidas, deveria haver um esforço para poder fazer com que essas pessoas parassem de ter filhos e etc. Esse foi o impulso que fez com que ela criasse aí a Planned Parenthood. Meus amados, agora falando especificamente do povo negro, por que parte da elite, na verdade quando eu digo parte é só eufemismo, tá? A elite toda. Por que a elite possui um sentimento forte contra o povo negro? Eu respondo para você. Muito da nossa história foi escondido de nós, né? Como, por exemplo, a era pré-diluviana. Algo sobre as origens do povo negro, né, muito importante, tem sido escondido até os dias de hoje. Os negros são o povo escolhido do Antigo Testamento, ok? São o verdadeiro povo hebreu. E existem inúmeras provas disso, né? Este é o motivo pelo qual a semente da serpente não gosta desse povo. Esse é o motivo pelo qual o povo negro sofreu por tantos e tantos anos. Foi tão perseguido, né? Foi visado e etc. O povo hebreu largou completamente aquilo que era santo para seguir ensinamentos de demônios e foi advertido pelo Altíssimo que se fizesse isso teria consequências tanto para eles quanto para os seus descendentes. E foi o que aconteceu, né? E aí, ao longo da história, eles tentaram pintar que o povo negro era... tentaram demonizar, tentaram inferiorizar e fazer com que eles não soubessem da verdade, né? Mas a verdade é essa. Inclusive, alguns historiadores até brincam, né? Porque o Messias não é nada do que a gente pensa hoje, né? Um homem com aspecto romano, olho azul, cabelo longo, pele branca... Nada disso. Ele era moreno, chegado quase à pele negra, né? Inclusive o próprio livro de Apocalipse descreve isso de forma muito clara. E alguns historiadores brincam, né? Historiadores de vários países do mundo, existe essa brincadeira de que o maior milagre do Messias teria ser nativo daquela região onde ele nasceu ali, né, onde majoritariamente a população era negra ou parda, morena, né, e ter nascido branco, de olhos azuis e, enfim, tudo mentira. O Messias já foi provado historicamente e também cientificamente que ele não era como nos apresentaram aí, né? Essa figura é outra coisa. Meus amados, agora saindo um pouco das linhagens e falando sobre
novamente o rei Charles III, eu serei muito breve aqui, são muitas informações como sempre, né? Bem, é claro, está evidente que o rei Charles não possui aprovação social e está evidente que, se ele durar no trono, será um reinado muito turbulento e muito provavelmente ele não irá durar, ok? Muito provavelmente ele será substituído de forma rápida, né? É o que eu vejo. E isso possui implicações na agenda global. O rei Charles é uma figura importante que vem trabalhando para estabelecer aí os objetivos da elite. Só que ele possui muitas máculas no seu passado, né? Ele foi infiel com a princesa Diana, que também foi sapontucrificada no passado, há décadas atrás, né? E a princesa Diana possuía aí e ainda possui uma grande popularidade no Reino Unido. E não só isso, ele também possui já no seu histórico, o rei Charles, né, outro caso de um suposto rapontucismo contra a mulher do seu filho Harry, a Meghan Markle. Eu estarei lendo aqui parte de um artigo escrito pelo jornal Marca, um dos maiores jornais do mundo, jornal espanhol, que fala sobre este caso. No ano passado, Oprah Winfrey, que é uma famosa entrevistadora dos Estados Unidos, fez ali, né, uma reportagem, uma entrevista com o príncipe Harry e a Meghan Markle, sua esposa. Nessa entrevista, o casal admitiu que a Meghan havia recebido críticas pelo tom de sua pele de um membro da família real britânica. Todos apontaram para o mesmo indivíduo, mas ninguém disse o seu nome. Existe um livro, né, que foi escrito por Christopher Anderson, chamado Irmãos e Esposas, por dentro da vida privada de William, Kate, Harry e Meghan, que é um livro que fala sobre algumas figuras da família real britânica, né? E esse livro identificou a fonte, supostamente identificou, né, a fonte da observação ofensiva, que seria o rei Charles. Ele teria perguntado à esposa de Harry, a Meghan, como ela esperava que a prole entre ela e Harry se parecesse. E ela respondeu, lindos, é claro. E ainda assim, o Charles esclareceu que não estava falando sobre beleza quando perguntou, acrescentando, entre aspas, quero dizer, como você acha que será a aparência de seus filhos, fecho aspas, né? Enfim, realmente bem estranho, né, meus amados? E eu termino aqui falando um pouco de gematria, né, de forma muito rápida. Existe um filme que foi lançado no dia 3 de março de 2016, né, 3 de março de 2016, e o nome dele é London Has Fallen, ou seja, London caiu, né? Se nós somarmos aí dentro da gematria, a data que este filme foi lançado e a data que a rainha partiu, nós temos 6 anos, 6 meses e 6 dias de diferença, né? O engraçado é que realmente aparece que existe um plano para derrubar Londres, né? E isso terá impactos globais completamente pesados, porque a economia hoje ela é completamente interconectada. E o Reino Unido, né, Londres é um dos maiores, se não o maior centro financiário do mundo, ok? Londres e Nova York. Se Londres cai, o mundo entra em colapso. Isso é um fato, ok? Se o Reino Unido cai, o mundo entra em colapso, a Europa entra em colapso. Bem, mas eu quero que você preste atenção nessa capa, né? Como nós temos ali algumas coisas em chamas e etc, destruição e tal. Meus amados, vejam recentemente, esse filme é de 2016, né? Vejam a recente capa da revista The Economist, né? Que mostra ali a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, e nós temos muitas coisas acontecendo ali, né, no entorno dela, ok? Eu não vou ser muito detalhista, mas nós temos ali as chamas, temos a fumaça, temos destruição completamente, né, das questões elétricas. Você veja ali, ó, tem aquelas antenas elétricas gigantes, algumas no chão, né? Isso simboliza também o problema elétrico que a Europa vem passando. Nós temos ali um carro que parece ser da polícia, né, em chamas, nós temos pessoas, né, enfim, uma pessoa na gaiola, outra correndo com um carrinho de supermercado, ou seja, fome, problemas econômicos, né, um carro aqui que parece uma ambulância também no chão, problemas que podem simbolizar aí dentro do que a elite está querendo passar, problemas de sapontude e por aí vai.
né? Ou seja, como vocês podem ver, meus amados, um simples fato, que não é tão simples, né? É um fato muito significativo, muito sério, ao meu ver, do ato do rei Charles, ele possui muitas implicações e ele tem inúmeras questões relacionadas à agenda global. Nós devemos estar atentos, eu estarei aqui sempre trazendo para você informações, mantendo você sempre atento ao que acontece no cenário mundial. Eu sou Lucas Neves, falando diretamente para o canal Matrix Mundial, e em breve retornaremos com mais informações para você.